Vamos continuar falando sobre a Feira do Livro de Timbó, que acontece até o próximo domingo, então, dia 15, um evento gratuito com ótimas oportunidades para renovar a leitura, conhecer novos autores e obras. Por isso a gente recebe agora a bibliotecária da Biblioteca Pública de Timbó, a dona Hilda Guerra Vitorino da Paz. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Vanessa. E tudo você? Certo. E também a escritora Bruna Nicole Tafner Pasqualini. Tudo bem, Bruna? Boa tarde, Vanessa. Bem-vindas. Obrigada. No primeiro bloco a gente conversou com o Cristiano, conversou com o Kaique. Agora vamos falar um pouquinho da literatura também. Dona Hilda, vou começar com a senhora. Pois não. Bibliotecária há quantos anos? Há 48 anos. 48 anos é uma vida É uma dedicada vida, aos realmente. livros. Sim, sempre. Começou onde? Eu comecei no Rio de Janeiro. É de lá, né? Veio de Portugal, Vim você de me Portugal, contava. tem uma história, né? Aí morou no Rio de Janeiro um tempo. Ali ficamos radicados, eu e minha família. E está há quanto tempo em Timbó? Há 6 anos. Aí quando chegou em Timbó, logo assumiu a Biblioteca Municipal? Como que foi? Pois é, não, eu vim praticamente para descansar, né? Eu sempre brinco isso, falo. Porque a minha neta que viu no Instagram falou, vó, estão precisando de uma bibliotecária formada lá no SIC. Eu falei, será? Será? Não vou mais descansar? Então está na hora de continuar trabalhando, né? Que maravilha! E assim, estou lá há 3 anos, muito feliz. Que legal! E aí, a senhora como bibliotecária, como é a rotina? Então, a rotina, né, diária é a seguinte, é catalogar, classificar, né, ver os livros, aproveitar também o público que vai para lá, que eu onde estou no meu lugar, sempre que chega alguém eu saio, aquilo que eu estou fazendo, seja catalogando, classificando, meu trabalho rotineiro, e vou sempre atender o nosso público, não só de Timbó, como de outras cidades vizinhas que também fazem parte da nossa rotina. Como que está o acervo hoje lá da Biblioteca Municipal? Olha, sim, nós estamos aproximadamente com 18 mil livros. Nossa, olha só, um bom acervo, né? Bom acervo, assim. E é uma boa leitora, dona Hilda? Sim, sempre, gosta? Né? Sim, sempre lógico. Se interessou por esse mundo dos livros? Sim, a minha primeira formação, eu sempre falo, foi de professora, então consegui conciliar, né, o magistério com a biblioteconomia e documentação. E como que a senhora está atuando lá na Feira do Livro, então que vai até domingo, a senhora está circulando lá pela feira, está apoiando, divulgando até mais a biblioteca, também, né? É verdade, né? Vendo todos os amigos, né, que estão ali também, os livreiros, a Casa do Poeta, como já foi falado também, a nossa figura máxima da poesia, né? Enfim, todos os colegas ali. E nós estamos com um projeto do Troca-Troca literário, que eu falo que é bibliotecando troca-troca literário, porque eu falo sempre que bibliotecando é uma palavra que eu gostei e assumi literalmente, porque ela é um gerúndio e ela dá uma continuidade. É uma boa palavra mesmo, não bibliotecando. Não é? Então isso eu adotei. Sonora. Isso, ela soa bem, não é verdade? Soa. Então é bibliotecando troca-troca literário na 19ª Festa do Livro. Mas como que faz? Eu levo um livro, feira de livro, e posso pegar outro? Como que é a conta? É assim, é 1 por 1, 2 por 2, passam por um critério também, né? Eu avalio como é que estão os livros. E sim, estado do livro também? Também, porque nosso apoio maior, né? O nosso foco maior é de literatura. Então é literatura infantil, infanto-juvenil e de adultos também. Então é ali o nosso crivo maior. Vale para o pessoal de Timbó e pessoal da região também? Também, da região. Olha só que bom Hoje saber. Hoje conversei com uma colega de vocês, de Blumenau. É mesmo? Estavam lá também fazendo teatro. Eu falei, irei para lá mais tarde. Já pode fazer esse troca-troca então lá na Biblioteca Municipal, mas dá para fazer esse troca-troca lá na Feira do Livro mesmo. Na Feira do Livro. Vocês levaram um acervo para fazer essas trocas, então é só chegar lá. Imagina que bom dar uma boa renovada nas obras, né? Que a gente tem em casa, disponibilizar, passar para frente e pegar um conteúdo novo. Sim. Além de renovar, além de renovar o nosso acervo, renova também dos nossos amigos e leitores, não é verdade? Maravilhoso, maravilhoso. E a Bruna, que está aqui com a gente, é uma escritora que começou a se interessar em que momento da vida pela literatura, por obras assim literárias? Eu sempre digo que a escrita, ela às vezes nasce sem ter um real motivo ou não sabe nem aonde ela vai chegar. E na escola, aos 10 anos, eu fiz um poema, que porventura foi um dos primeiros concursos do BEL e acabei ganhando naquela época. E o interessante é que todo mundo, com 10 anos, já fazia poeminhas de amor, de paquera e coisas mais elaboradas. E o meu poema foi justamente sobre sorvete
E foi algo que chamou a atenção do Bel, então ele ainda estava vivo, ele ainda viu isso. Que bacana! E querendo ou não, foi um incentivo para desde então escrever. E aí ficou guardado isso contigo ou você desde os 10 anos vem se desenvolvendo aos poucos na escrita? Sim. Se a gente parar para pensar, todo mundo tem alguma coisa, alguma vivência que teve um sentimento, alguma reação que precisava ser feita. E para mim foi essa questão da escrita e da pintura. Então eu escrevia e arquivava, guardava e não sabia nem aonde isso um dia poderia levar. Mas foi uma forma de manifestar esses sentimentos e colocar para fora. Sim. Você trouxe aqui 3 obras, que são 3 obras suas já, né? Sim. E aí tem aqui, ó, eu quero mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, porque são obras que você está expondo lá na Feira do Livro. Me fala um pouquinho mais do teu trabalho. Isso. O primeiro livro, ele foi lançado em 2019, que foi um momento que eu parei a profissão para viver a maternidade. Então, os meus primeiros 6 meses junto do meu filho, eu acabei juntando esses poemas. E eu também faço as pinturas, então dentro deles eles têm fotos dessas pinturas também. E aí foi quando eu fiz esse primeiro livro. E aí ele vem em que ano? Em 2019. 2019. Isso. Depois o segundo livro? Esses outros 2 foram desse ano. Ó, dá para ver bem direitinho, a gente está mostrando aqui a parte dos poemas, né? E aí também tem algumas ilustrações. E aí esses outros 2 vieram agora nesse ano, e são novas obras. E tem algum tema específico? É variado? Como que tá? Os textos têm a questão dos poemas, dos sonetos, algumas poesias mais elaboradas, outras não. E alguns textos reflexivos. Como eu também tenho a formação na área da saúde, que é o meu dia a dia de consultório, então eu lido diretamente com as pessoas. Olha, e muitas vezes esses sentimentos, essas reflexões acabam virando um escrito, são alguma inspiração. E a questão das pinturas também é algo que eu carrego desde a minha infância. Lindas as pinturas. Então você conciliou essas 2 artes mesmo, né? A pintura com a escrita. E aí você tá lá na Feira do Livro, a gente te encontra lá para fazer essa troca, saber mais do teu trabalho. Isso. Esse livro aqui, o Amarelo IP, baseado nos ipês amarelos que a gente tem aqui na região, que sempre são lindos, embelezam a primavera. Ele foi lançado ontem, lá na Feira do Livro, e provavelmente no domingo de manhã também estarei lá. Eles foram até impressos pela Lei Aldir Blanc, então eles são doados à comunidade, 1000 cópias. Olha que lindo! E essa é a forma que eu escolhi também levar essa arte, porque eu sempre penso que a questão do acesso, a questão de que isso tem que chegar, né? Até porque de alguma forma, para mim, foi inspiração e não sei como seria se não tivesse tido aquele start lá na infância. Verdade. Então a gente precisa até, principalmente a gente que não cresceu, que teve grande parte da vida fora das redes sociais, da internet, a gente precisa resgatar um pouco dessa geração que já nasceu num convívio digital. Então verdade. Esse sentimento de pegar um livro, de ser contagiado por uma poesia, que tem aquela dinâmica, né? Às vezes uma frase para você, pode impactar em 5 muito. palavras, aquilo diz tanto, te resgata uma memória, algo tão bom ou algo não tão bom que você ainda tem que trabalhar. Então toda essa questão da mente humana tem que estar ligada à arte. Adorei. Bruna, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, compartilhando mais das tuas obras. Sim. A Bruna que está lá também expondo os trabalhos na Feira do Livro. Dona Hilda, obrigada, que é bibliotecária, está divulgando mais o Troca-Troca da Biblioteca Municipal de Timbó. E aí está todo mundo convidado. O evento vai até domingo, lá no Parque de Eventos, no Pavilhão de Eventos em Rippau. Obrigada pela presença mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo.